Olá, esse é o canal do Trabalhador na Alemanha. Meu nome é Clarissa, eu sou mentora de carreira em Colônia e no YouTube crio conteúdo principalmente a respeito de recrutamento, sobre o mundo corporativo aqui na Alemanha e também mostro um pouco da vida como imigrante por aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você pode pedir demissão aqui na Alemanha e também passar algumas recomendações extremamente importantes para que você saia do seu emprego atual nas melhores condições possíveis. De repente você começou um emprego novo que parecia muito promissor, mas depois percebeu que na verdade era uma cilada, ou ainda, quem sabe, já trabalha há algum tempo na mesma empresa e recebeu uma proposta melhor, com um salário mais atrativo e benefícios interessantes. E agora está aí na dúvida de como que você pode pedir demissão do seu emprego atual. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Vamos começar então com os termos oficiais, mais precisamente com a palavra em alemão que vai nos acompanhar no bate-papo de hoje, que é o termo Kündigung. No contexto que estamos trabalhando aqui, esse termo se refere à rescisão ou ainda cancelamento do vínculo empregatício, se referindo então a essa demissão unilateral, ou seja, o caso em que uma das partes, ou a empresa ou o funcionário, quer encerrar o vínculo. Vale salientar que no vídeo de hoje eu estou tratando do caso em que você, funcionário, está pedindo demissão, mas tem outro vídeo aqui no canal falando um pouco sobre os casos em que a empresa pode demitir um funcionário e como é que isso funciona. Vou deixar nos cards aqui em cima caso você tenha interesse de conferir. Bom, eu, você e todos os demais trabalhadores têm o direito de pedir demissão, mas para isso é muito importante se atentar a alguns cuidados, sendo o primeiro deles a forma de notificar a demissão. A empresa na qual você trabalha precisa ser notificada oficialmente da sua intenção de deixar o cargo, e isso deve ser feito de maneira escrita. Aqui vale lembrar que a Alemanha é o país das cartas, é o país que gosta de papelada, portanto, o usual nesse cenário é que o funcionário, a funcionária entregue uma carta de demissão. Esse documento geralmente é entregue ao superior direto e esse profissional que repassará a informação internamente para a equipe de RH e aos demais interessados para que o processo interno de demissão, para que o processo interno da empresa seja iniciado. Ou seja, em um mundo ideal, você entregará esse documento para o seu superior direto, seu gestor, sua gestora, enfim. Mas a gente sabe que dependendo da condição que levou a essa vontade de deixar o cargo, né? Pode ser que você não se sinta confortável de tratar desse assunto diretamente com seu chefe. Digamos que aconteceu aí algum tipo de mal entendido e você não se sente à vontade para lidar diretamente com seu gestor, com a sua gestora. Nesse cenário, ainda assim é aceitável que você entregue a sua carta de demissão diretamente para um representante da equipe de recursos humanos da empresa. Mas e aí, o que é que você precisa escrever nesta carta? Fique tranquila que você não precisa escrever uma redação. Aliás, a minha recomendação é justamente que a carta seja o mais sucinta possível e direto ao ponto, desde que você tenha o cuidado de inserir as seguintes informações, começando com um cabeçalho, ou seja, o nome da empresa, endereço, e é legal incluir também o nome da pessoa que vai receber a carta. Na sequência, inclua o título em negrito, notificação de demissão, carta de demissão, Kündigung, né? Esses termos são importantes e precisam aparecer por primeiro. No corpo da carta, você pode incluir então 2 parágrafos. O primeiro explicando que você está de fato pedindo a demissão, ou seja, aquele texto padrão bem clássico: venho por meio deste notificar minha intenção de deixar o cargo tal, no departamento tal, na empresa tal. Também recomendo a inclusão de um segundo parágrafo agradecendo pela oportunidade que você teve de trabalhar ali. E como de praxe, esse documento, sendo um documento oficial aqui na Alemanha, precisa conter também a sua assinatura. Não se esqueça disso e não se esqueça também da
da data. A data da carta de demissão é sempre a data em que o documento foi entregue para a gestão ou para um representante da empresa. Essa data é de extrema importância. Não esqueça de incluí-la, certo? Também recomendo que você faça 2 vias da sua carta de demissão, assine ambas, entregue uma para a empresa e peça que a outra seja assinada com algum tipo de recebido, ciente e a data que a empresa recebeu aquela carta, para que você tenha uma via que vai ficar com você. Não custa nada ter registro de todos os combinados aí ao longo da sua jornada de trabalho, inclusive no momento que você pede demissão. Mas por que é então que eu chamei tanta atenção para a data de entrega da carta? Porque o seu período de aviso prévio depende disso. O tempo que você precisa cumprir de aviso prévio vem detalhado no seu contrato de trabalho, assim como as demais condições de rescisão. Inclusive, eu recomendo que você esteja bem familiarizado com o seu contrato de trabalho no momento de pedir a demissão. É importante que você conheça esse documento do início até o final, de trás para frente, para não passar por nenhum perrengue. De qualquer maneira, o contrato de trabalho tem uma cláusula que se chama Kündigung e fala principalmente das condições de rescisão, inclusive a duração do seu aviso prévio. Aliás, a maioria das empresas aqui na Alemanha diferencia o período de aviso prévio quando o funcionário ainda está na Probezeit, ou seja, no período de experiência, e quando já passou do período de experiência. Via de regra, o aviso prévio durante o Probezeit é mais curto, e em alguns casos podendo ser até imediato, ou seja, notificou a demissão e já não precisa trabalhar no dia seguinte. Mas o usual é que o aviso prévio durante o período de Probezeit seja de pelo menos 2 semanas. Até para que o profissional tenha o tempo de passar as atividades para as outras pessoas, deixar tudo documentado, em ordem, enfim. No entanto, passado o período de experiência, o aviso prévio na Alemanha costuma ser bastante longo, pelo menos 1 mês, e em alguns casos até 6 meses, porém o usual é pelo menos 3 meses de aviso prévio. Sem mencionar que alguns contratos na Alemanha mencionam que o aviso prévio só começa a contar a partir de uma data específica, ou que a notificação da demissão deve ser informada em uma data específica. Alguns exemplos. Pode ser que o contrato diga que o aviso prévio só começa a contar a partir do último dia útil do mês. Ou seja, se você pedir demissão no dia 1º de agosto, o seu aviso prévio só começa a contar a partir do final de agosto. E se ainda por cima o seu aviso prévio for de 3 meses, isso significa que você vai trabalhar o mês de agosto inteiro, depois fará o primeiro mês de aviso prévio em setembro, o segundo em outubro, o terceiro em novembro, de forma que você só poderá assumir o novo cargo na empresa futura em dezembro. Além disso, em alguns casos, a demissão precisa ser notificada em datas específicas, como por exemplo, no início de um trimestre ou ao final de um trimestre. É muito importante se atentar a essas datas para que você não erre os cálculos e não passe por nenhum aperto na hora de firmar o seu compromisso com o futuro empregador, tudo bem? Claro que existem algumas opções que permitem que você encurte o seu período de aviso prévio e saia antes desse prazo, mas estamos aqui falando do pior caso possível. Portanto, leia o seu contrato de trabalho com atenção e principalmente tome cuidado com os contratos que são escritos em 2 idiomas. Isso é comum nos casos em que a empresa trabalha em um outro idioma que não seja o alemão, como por exemplo o inglês. Porém, como o alemão é o idioma oficial da Alemanha, inclusive as leis trabalhistas são todas escritas em alemão, por conta disso, os contratos vias de regra e todas as outras documentações oficiais precisam ser em alemão. E aí o que acontece aqui é que o contrato de trabalho vem escrito em 2 colunas e de um lado vem os termos em inglês e do outro lado o contrato original, digamos assim, em alemão. Vale lembrar que em casos de disputa, os termos em alemão sempre prevalecem sobre aqueles escritos em qualquer outro idioma. Então, se você está com qualquer dúvida em relação ao seu contrato de trabalho, em relação às cláusulas desse documento, consulte um advogado trabalhista que, claro, trabalhe na Alemanha e tenha o domínio do idioma.
Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de deixar aqui algumas recomendações finais para esse momento de pedir demissão, sendo a primeira orientação nesse caso de sempre sair nos melhores termos possíveis. Não só porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas também porque aqui na Alemanha temos que lembrar da prática da Arbeitszeugnis, ou seja, a carta de recomendação que é emitida depois que você deixa o cargo. E o conteúdo desse documento pode sim ser influenciado pelos seus últimos meses na empresa. Portanto, se você fez um trabalho incrível, comprometido, profissional até agora, não escorregue no aviso prévio, já que isso pode deixar uma impressão ruim para o seu empregador e fazer com que a sua carta de recomendação então seja bem mais ou menos. Sempre saia com o mesmo nível de comprometimento com o qual você entrou. Além disso, se a situação permitir, converse com o seu gestor, explique os motivos da saída. Claro que você não precisa contextualizar tudo o que está acontecendo, né? Colocar todas as suas cartas na mesa. Adote uma postura diplomática, mas mesmo assim evite um comportamento de simplesmente entregar a carta, né? Deixar em cima da mesa, sem falar nada. Explique o contexto, até porque isso demonstra maturidade. Sem contar que, claro, ajuda a manter ali um bom relacionamento com o seu empregador. Como eu já disse, a gente nunca tem como saber o dia de amanhã. Sempre existe a chance de você encontrar ou com seu chefe ou com as pessoas que trabalham com você hoje em outros empregos, em outras empresas. Inclusive, essas pessoas podem fazer a diferença na sua futura contratação ou não. Portanto, seja cordial, seja responsável, honre os seus compromissos, deixe o seu trabalho organizado, facilite a integração do profissional, da profissional que vai assumir as suas tarefas quando você não estiver mais por ali. Mostre a sua competência até o último dia. O meu objetivo com o vídeo de hoje era explicar como você pode pedir demissão na Alemanha e passar algumas recomendações para que você saia da melhor maneira possível. Se esse vídeo foi útil, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like e se inscreva aqui no canal, porque sempre tem vídeos novos por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo.